ok? Então vamos para uma questãozinha de física. Na verdade, nós vamos falar um pouco aqui sobre a parte do olho humano, mais na parte de cálculo, né, para lembrar uma formulazinha, já que tivemos muita aula teórica agora do professor JC, então é importante que a gente lembre um pouco aquela parte de cálculo com relação à vergência, né, do olho humano. Nós sabemos que o nosso olho, o nosso globo ocular é um sistema complexo, tá certo? E nós temos nele uma lente, né, que a gente chama aquela lente que tem uma vergência variável, né? Vergência, por exemplo, para quem está acostumado, nós já falamos aqui de lentes, mas vamos ter uma aula mais específica aqui sobre lentes convergentes, lentes divergentes, junto com o professor Hilton, o professor Everton, e vamos discutir aqui um pouco mais com vocês, né? Já falamos anteriormente, mas vamos ter uma aula específica sobre isso. Mas nós sabemos que toda lente tem o seu foco, né? E o inverso do foco dá exatamente a vergência da lente. E a nossa lente do nosso globo ocular, ela, devido aos músculos, né, ciliares, essa vergência, né, esse foco, ela pode variar, tá certo? Então, o seu olho humano diferencia daquela lente lá de um óculos, tá certo? Porque lá a lente ela é fixa, ela é tantas dioptria, ou na linguagem usual, essa lente tem 2 graus, essa lente tem 3 graus, né? Na linguagem física a gente chama 3 dioptria, 2 dioptria, como nós vamos ver aqui, ou metros, né, elevado a -1. A gente sabe que a unidade de comprimento é metros, 5 metros, 10 metros, 20 metros. A vergência é o inverso do metro, então é metro elevado a -1, tá certo? Então 4 graus na linguagem popular, 4 dioptria ou 4 metros elevado a -1, ou seja, o inverso do metro, 1 sobre metro. Então, em termos de unidade, nós vamos usar a dioptria, mas vocês estão mais no dia a dia e como as questões são contextualizadas, né? Então pode ser que venha o termo usado no dia a dia, falando de grau, então o grau significa exatamente a vergência da lente, tá certo? A vergência da lente. Então, toda lente tem sua vergência, que vocês aprenderam na fórmula, né? Que é o inverso do foco, tá certo? É 1 sobre o foco, ok? Então, a vergência do nosso olho, ela é variável, como eu falei, devido aos músculos ciliares, eles podem estar mais contraídos ou não, né? Então, a gente vai ter essa variação na vergência. A nossa lente, ela consegue ter uma vergência variável, né? Uma acomodação visual, tá certo? Devido a todo o sistema complexo que forma o nosso globo ocular. Então nós vamos ver a questão matemática, né? Se o objeto está mais longe, então eu vou ter a sua formação na minha retina. Vocês lembram, o olho humano foi estudado em sala de aula, que o olho humano, o olho simplificado, né, ele é composto de uma lente convergente e lá atrás, né, uma película que a gente chama, uma película fina que a gente chama de retina. Então, onde é que é formada a imagem no nosso olho humano? É formada na retina, tá certo? O olho simplificado, né, seria a película na parte final do olho, onde seria projetada a imagem, seria uma espécie de uma tela quando a gente projeta no cinema. Então a nossa retina seria essa tela. Então a gente está olhando um objeto longe ou perto, esse objeto longe ou perto, ele é formado na nossa retina. Agora não esqueça, turma de humanas, para a questão teórica, que a imagem que é formada no nosso olho, ela é uma imagem real. E nós sabemos que a imagem real, ela é invertida, ou seja, ela está de cabeça para baixo. Como, professor? Quer dizer que quando eu olho para o meu pai, para a minha mãe, a imagem que o meu olho forma, ela forma meu pai, minha mãe de cabeça para baixo, como é que eu vejo ele normalmente? Então aí já é devido ao sistema, ao nosso, né, todo o nosso organismo, tá certo? Que já faz com que a gente tenha essa imagem direta, essa imagem direta. Mas, na verdade, a imagem formada na retina, não esqueça isso, ela está de cabeça para baixo, ok? Então, o nosso organismo se
fica responsável para que a gente tenha essa imagem, essa percepção da imagem direta, direita, tá? Mas como a nossa lente, né, o olho humano, nós temos uma lente convergente, tá certo? A lente, embora a nossa lente que é formado o nosso globo ocular, ela possa variar, diferentemente de uma lente no óculos, que é tantos graus, é fixo, né? O nosso olho ela pode variar de tantos a tantos graus, que é a questão que a gente vai fazer, de quanto a quantos graus, qual a divergência, né? Que pode variar a nossa lente. Nós vamos fazer essa questão aqui, é bem interessante que o aluno esteja preparado para esse tipo de questão, que é uma questão que realmente acontece com o nosso olho do dia a dia. Agora, é importante também que você tenha essa informação. Nosso globo ocular simplificado, ele tem uma lente convergente. Essa lente convergente, ela tem a vergência variável devido aos músculos ciliares, né, que faz com que a nossa lente varie a sua vergência, varie o seu foco, já que a vergência, como eu falei, é o inverso do foco da lente. Então, a nossa lente do olho humano, ela tem o foco variável, tá certo? As lentes comuns, como eu disse, é fixa. Então, isso já é uma vantagem, por isso que a gente consegue ver objetos distantes e conseguimos ver objetos próximos com a mesma nitidez, porque se o nosso globo ocular não fosse capaz de variar o foco da nossa lente, tá? A vergência da nossa lente ocular, então a gente não ia ter essa visão que nós estamos acostumados a ter, tanto conseguir um olho normal, um olho sem nenhum problema de visão, ele vê objetos distantes e vê objeto próximo. Agora lembre-se também que a nossa lente, ela é convergente, que a nossa lente do olho humano, ela tem um foco variável, uma vergência variável, de acordo de onde está o objeto, os músculos ciliares se ocupam de fazer isso. E também lembre-se, um terceiro ponto, que a imagem é formada na retina, é uma imagem real, mas ela é formada de cabeça para baixo. Então, todos os objetos que nós estamos vendo, a imagem está formada de cabeça para baixo no nosso olho, no nosso globo ocular, lá no final do olho, onde a gente chama de retina. Então, a retina sempre vai produzir uma imagem real e invertida, de cabeça para baixo. E todo o nosso sistema é que faz com que, nosso organismo, é que faz com que a gente perceba aquela imagem sem estar de cabeça para baixo, ok? Então, não esqueça esses 3 pontos. A imagem na retina, o último ponto, é formada, é invertida, está de cabeça para baixo, ok? É real e invertida. Então, nós vamos fazer uma questão matemática, usando aquela formulazinha. As fórmulas estão sempre vindo no vestibular, né? Você sempre tem lá no vestibular da UFRN, nos outros vestibulares, já que agora estão adotando, e eu acredito que o próximo ano todos vão adotar o novo Enem. Então, essas questões sempre vêm as fórmulas, sempre ajuda, né? Então, o aluno não é que seja obrigado a que as fórmulas venham, mas, em geral, todos os concursos, a evolução está colocando essas fórmulas, né, à disposição, e você, lógico que dando as fórmulas não vai resolver, você tem que ter o conhecimento, saber do assunto, até para facilitar, porque existem muitas convenções, como nós vamos ver aqui em exercícios, onde é que o sinal é mais, onde é que o sinal é menos. Mas nós vamos devagarinho, né, já que as fórmulas vêm, e nós vamos fazer uma questão exatamente da parte de cálculo do olho humano. Exatamente a questão é essa, de quanto a quanto a vergência do olho humano varia, né? Nós sabemos que, por convenção, né, isso é uma média, uma distância média e convencional, o ponto próximo que a gente consegue ver com nitidez o olho humano é um objeto colocado a 25 centímetros, tá certo? E o ponto mais distante que a gente pode ver é o objeto colocado no infinito. Então, matematicamente, nós vamos utilizar o ponto mais próximo de visão que uma pessoa possa ver um objeto nítido. Essa distância é de 25 centímetros, e o ponto mais distante que a pessoa poderia ver um objeto com nitidez seria no infinito, tá certo? Então, sempre que no vestibular falar sobre a vergência do olho humano, de quanto a quanto essa variação da vergência, de tantas quantos graus, qual será essa variação, qual será essa vergência, tá certo? Essa mudança do foco da nossa lente, que, como eu disse, é variável, diferente dos óculos, são lentes
com a divergência com um grau fixo, né? O nosso é variável. Então, nós vamos fazer esse exercíciozinho aplicando aquela formulazinha de Gauss que nós vamos acompanhar agora aí na telinha. Acompanha aí na telinha, vestibulandos.